Alice tinha um pequenininho, que era modelo Ferrari, desse tamanho assim, notebook mesmo. Pesava 900 gramas. Nunca mais vi para vender. Pegou? Agora pegou. 3 anos. Eu acho que esse desenho, papai do céu, como ele é. Como é que ele está no céu junto com o sol e não se queima? Ai, que bonitinho. Deixa eu bom. Vamos assistir a Alice. Tem ele na cidade da gente, né? O dia que ele olhou pro pai. Outro dia você estava aqui na minha barriga, igual a Heleninha estava na barriga da minha mãe. O quê? Cala a boca, Ricardo, deixa eu falar. Hoje não precisou recetar não, né? Não, nem hoje, nem nessa semana eu não recetei. É, eu vi, esses dias eu tenho visto ligado Já ligado já. Na semana passada a gente não conseguiu chegar. Por causa do trânsito. Não, então, teve. Semana que estava horrível, né? Quinta também. Eu não sei, tem dia que foi na quinta. A gente estava remoendo ainda quando estava 15 para as 8. Estava remoendo 15 para as 8. Teve um dia que eu peguei a Bandeirantes, quando eu cheguei, era 8h15, eu não tinha chegado na estação Vila Olímpia ainda. Aí foi bem. Na sexta-feira também fui almoçar. Teve algumas manifestações no dia 30 de agosto, lá, não sei o que aconteceu. R$100. Eu fui almoçar ali na Luiz Góes, foi ali no Chaplin. Você gosta da cidade? Não, fazia tempo que eu não ia lá. Aí eu falei, deixa eu ver se o filé parmegiana deles continua bom, né? Cara, um pouco a qualidade, já não está mais como era antes. Aonde? Chaplin, na rua Luiz Góes. A única coisa que Você estava comentando outro dia do General? É. Você foi lá? Já fui. Já fui. O mineral é muito bom. Fui. Dá pra eu sair daqui um dia à noite pra lá jantar. Que? E lá não é caro. Aonde fica? Fica na Fausto Ferraz. Desce a Brigadeiro. O Itaú é ali do lado. Então, você desce a Brigadeiro, tem o Extra. Assim que você passou o Extra, entra na primeira direita. Né? Um restaurante italiano chamado Generale. Você vai gastar ali a média pedindo uma massa. Então, se você pedir a massa, já vem bem servida, vem bastante. A massa sai a média de R$80, R$90, mas é muita coisa. Aí nós fomos com um amigo japonês aposentado, ele pediu a massa, pediu um filé parmegiana, pediu um filé cubana. E conseguiu também fazer isso? Nós estávamos em 5 pessoas. Ah, tá. Não era só pra ele. Aí ele pediu uma porção de torrada com alho e azeite e mais uma porção de pão italiano com sardela. Quando chegou aquelas coisas, o bife cubano é desse tamanho grosso assim. Aí chegou o parmegiana também gigante, o prato de macarrão também gigantesco. Aí todo mundo ficou olhando para mim se eu fosse o responsável por dar conta de toda a comida. E conseguiu comer? Oi? Conseguiu comer? Comemos. Tem um menino lá que é nosso secretário, um japonesinho, o Igor, fez hoje 22 anos. Aquele japonês ele tem um gigante dentro dele, come muito aquele moleque. Acho que nessa idade come. Não, mas aquilo é exagerado. É. Ele come demais. Meu filho comia muito. Mas meu filho não come tanto. Agora o Tadal come. Ai, filhão. Você não Só vai fazer dar. propaganda. Não precisa fazer propaganda. Você não vai tanta comida.
vai gostar de lá, né? Lá é bom. Nessas cantinas aí, que nem vai no Leve, assim, você pede um prato pra comer 4 pessoas. É, mas é mesmo. Dá para 4 pessoas. Porque eu pessoal, mas você vai gastar 100, 150. Você vai no McDonald's, você compra um lanche básico, você gasta 20 reais por pessoa. Hoje foi aniversário do japonês e nós fomos lá no tênis. Sabe o tênis clube ali na Guarachos? Tá no Manilo? É, na Rua Nilo ali. Ali é bom, sexta-feira é... Sexta-feira é camarão. É. Camarão. É 30 e... Metroviário tem desconto. Durante a semana é 19 reais, né? Hoje é feijoada. Aí sexta-feira é camarão, mas camarão de paga normal, 36 reais. Tem Aí. gente que enche só de camarão. Só de camarão. E fica comendo. Nossa, como é Hoje que tá é isso? vendinha? Hoje não. Não, hoje é temaki. Hoje era temaki e feijoada. Mas ali é bom, né? Eu acho que é bem preparado. Né? De terça-feira tem o hot sushi, né? O sushi quente. E churrasco, essas coisas. Eu gosto do tempero de lá. Só que a gente come muito, né? Eu antes comia, hoje em dia quando eu vou nesse lugar, eu como do jeito que eu como mesmo. Eu adoro a salada de pepino que eles fazem com molhos de maracujá, gengibre preto e mel. Gergelim, né? É gergelim preto, é gergelim preto. Gergelim, não sei onde tem Gergelim. gengibre preto. Não, é gergelim. Gergelim. É só aquele molho lá de maracujá, né? Maracujá, mel e gergelim. Ali é o nome japonês, né? É. Cozinheiro japonês. Ali vai muito pessoa pro rota, né? Mas o almoço fica muito cheio, né? Até que não. Nossa, antes ficava muito cheio. Faz Terça-feira. tempo que eu não vou lá. Terça-feira a gente sentava pouca gente. Mas aí quando abriu a cortina, assim, o pessoal do rota ali atrás, aí mais encheu. Comida japonesa que eu gosto, eu não sei, já foi lá no Naná? Naná, Não. lavandista. É que eu conheço a dona Ah, Naná. eu fui no Naná. Lá é ótimo. Mas eu fui no Naná lá pro centro da cidade, o único japonês que tem lá. Será que é igual? Não sei. A dona Maria fica lá, a dona Naná, ela fica lá na lavandista. Lá também é à vontade? À Mesa vontade. enorme. R$39,90 e à vontade. Ah, é à vontade. Eu vou falar rodízio, mas não é rodízio que traz para você vai levando e pega o que você quer. Tem muita coisa, muita coisa. A gente vai muito na Liberdade, no banheiro. Hoje eu acho que fica um senhorzinho lá da família. Ele veio com um tsuruzinho. Nossa, me Não. fez copo Não é pra chinês. gente. Não é graça? O banheiro junto tudo lá. Está pronto? Você vai gravar? Chinês e japonês. Tudo pronto, mas falta mais de 1 minuto. Oi? Falta 1 minuto. Não. Isso já tá. Não, eu já tô. Iniciar por ali. Deixa visível esse aparelho que quando está com voz ou não. Atrás da Dani. Ah, tá. Microfone, você viu? Isso. É, precisa empurrar a cadeira, senão não chega lá. Tá Tá enxergando. desligado. Igual? Não. Porque quando tá com voz, Não, Ele quando ele fica tá as luzinhas ligado, ele aceso. acende as luzinhas, todas as luzinhas aqui na frente. Esse negócio não tá está com funcionando. vídeo, filho. Tá. Tá funcionando, filho? E aqui a gente já resolve isso. Não, começou a funcionar ali e parou. Não, ele piscou. Desculpa. Então, vou apontar. Agora sim. Hã? Tá. Deixa eu ver. Como é que tá?
curso de exercício da mediunidade e vivência na exposição evangélica. Hoje, 4 de setembro, às 20 horas, São Paulo, bairro do Tantã. Instituto Espírita Cidadão do Mundo. O que vamos falar aqui não existe ainda prospecção confirmada pela ciência, mas antecipando talvez o processo natural do desenvolvimento humano, então a ciência já desenvolveu a matéria-prima e ainda falta tecnologia para a manipulação dessa matéria. O tema de hoje é construção de máquinas que faça leituras e faça análise de antimatéria. Toda construção aqui não pode ser de matéria tridimensional. A matéria que irá constituir essas máquinas será uma matéria de plasma. É o plasma que a ciência já conhece, mas ainda muito rudimentar a sua aplicação. O plasma, como a própria palavra diz, algo plasmado, algo etéreo que surge na modificação de forças, coalização ou colisão de energias, mistura, colocando em outra frequência, reduzindo a frequência, ou aumentando a frequência. Não entendi. O conceito que nós temos de plasma está errado. O conceito está correto. A aplicação que é rudimentar. E a ciência encara como estado da matéria. Então, ela vai dizer que estado de matéria, mas não é matéria física, tridimensional, né? Então, isso irá se aprofundar com o aumento de horas de estudos de laboratórios. Quando a humanidade tiver uma quantidade de horas de estudos sérios nos laboratórios, irão dominar esta matéria e passará a aplicá-la na construção de maquinários que ela, da mesma forma que as informações hoje já ocupa espaço etéreo eletrônico, do mundo eletrônico, então, ou virtual, as informações utilizam esse espaço. A construção de máquinas, ela vai
para o campo do plasma na mesma sequência. E para que serve? Serve para analisar a matéria tridimensional de quarta e de quinta essência. Então, a matéria do pensamento, a matéria das emissões fluídicas, a matéria que hoje só os sensitivos leem, chamada mediunidade, estão impregnados nas coisas. E aqui, com esses aparelhos, vamos ter a real dimensão das guerras. A real dimensão das guerras vai surgir no desenvolvimento dessas máquinas com essa matéria plasmada, ou plasmática. E aqui vamos encontrar, será uma grande descoberta. A humanidade dará um pulo em sua consciência, porque encontrarão os corpos sutis dos pensamentos. Irão ficar, já os que têm consciência, a dupla visão descortina esse mundo. A grande maioria não faz. Jesus plasmou os corpos sutis de Elias e Moisés no Monte Tabor. Aquilo é plasma. As materializações que os irmãos conhecem, materializações de corpos sutis, luminosos, opacos, com densidade, isso é plasma. E quando dominarmos essa tecnologia, vocês irão detectar a construção de cidades, pronto-socorros, hospitais, moradias, ou onde habitam os grandes inimigos da sociedade humana. Jesus não poderia falar tudo naquela época, mas ele passa a falar uma linguagem onde que todos entendam. E será através das mesmas matérias, mesmo princípio, que o homem, com as suas máquinas, vai ler a Constituição dos pensamentos, a matéria do pensamento. E aqui será a morte da mentira. Então caminhamos para uma limpeza do planeta no mundo etéreo.
para a educação e a luz chegar em todas as cavernas, ampliar-se como objetivo urgente para todas as consciências adoecidas. Porque não existe como mais se esconder. O olho de Deus tudo vê, tudo analisa, tudo sabe. E aqui será o olho de Deus. Não permitindo que os seus filhos falseiem, mintam e enganem. Então, não é imposição, é evolução. O juiz não terá tanto trabalho para aplicar as suas sentenças, porque a leitura e a análise da antimatéria ou dos pensamentos dos réus, e aqui a justiça irá se ajustar, não mais às negociatas dos tribunais, mas ao espírito humanista de oportunidades. O comprometimento com a vontade de refazer-se, de restabelecer, de reestruturar. Vou tirar esta. Isso tudo vai dar certo. Vai ser assim. Deixa eu só puxar aqui porque Não, pode tirar. estou com muito calor. Então, seguindo a linha de raciocínio, para os corações já regenerados, será uma sociedade fácil de viver. Para os que forem acostumados a falar a verdade, sociedade plenamente fácil. Mas os que estiverem em vício da mentira, do falseamento, será um momento de extremo esforço para se adaptar diante de tamanha evolução. O amor sempre encontra porta para acolher a todos. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, falou Jesus. Diante da verdade, que é o caminho, não teremos vida. E nesse estágio é a aplicação da plena regeneração da humanidade. Se hoje nós estamos em mundo de expiação e prova, iremos passar para o mundo de regeneração. A regeneração entra nesse pensamento. E aqui é possível fazer investigação
em qualquer parte do planeta, e detectar o que procuramos pela simples emissão de uma onda vibratória. E todo o corpo vibra em todos os reinos: o mineral, o vegetal, animal, angelical, onde nós emitimos o pensamento. Então a investigação, a procura, a análise, ela passa por esses estágios de aperfeiçoamento. Será um mundo muito mais leve. E eu posso dizer que isso pode se tornar uma habilidade para o ser humano, Está intrínseco nele. mas a habilidade que eu digo, de uma pessoa captar se a outra está falando a verdade ou não, ou ao nível de Sentido, como se fosse um dos sentidos, como olfato, visão. sim, mas como se fosse a fala vai se tornar cada vez mais desnecessária e a gente vai se comunicar mais via pensamento. Porque nem telepático. Aqui teremos aqui que entrar em outra. Eu não queria entrar nesse assunto. Tá, mas esse mecanismo Sim, de sim, detecção sim. de. Ela hoje já existe desenvolvido quando o seu pensamento invade ou é plasmado com filtros que analisa a matéria-pensamento do outro. Então, pela vibração, um espírito conhece o outro. Então, isso é já o início, ou começa a brotar formas de análise, de visão, de sentir, que estar além das 5 sentidos. Né? E hoje as máquinas detectam por vibrações matéria em estado gasoso, por odor, por vibração, mas tudo isso, essas matérias estão ainda prisioneiras na matriz tridimensional. O que estamos falando aqui é que essa matriz, ela surge como base para uma nova, que é a matéria plasmada. E a matéria plasmada constitui todas as construções dos infernos ou dos céus. Outras vidas, outras formas de vidas. E aqui, sim, iremos entrar em um campo de análise para saber o domínio das reencarnações, das desencarnações e a transferência da razão do mundo animal para o mundo hominal. Só nesse estágio, enquanto a ciência vibra no tronco tridimensional, não teremos êxito. Só na leitura plasmada. E eu posso dizer que essas máquinas, elas possibilitarão a comunicação entre o plano espiritual
espiritual, enxergar. essas máquinas vão analisar e plasmar o pensamento de seres que estão em outros órgãos, Que estão em outros. em outros planetas. Olha, Então, é possível plasmar o pensamento. E a gente vai ser capaz de analisar o nosso próprio perispírito. Quer O dizer, perispírito, na verdade, é uma linguagem ainda, Pô, por falta de amplitude racional. Então, digamos que o perispírito é o repositário de tuas vibrações. Então, se você tem máquina para ler as vibrações alheias, você lê também as suas próprias vibrações. Aqui estamos iniciando a finalização da comunicação verbal. Porque no verbo posso pensar, sei que estou pensando, mas ao transmitir o meu pensamento, por você não saber ler o meu pensamento, eu inverto e posso falsear. Mas na leitura, pela fala, pela escrita, pelas ações, mas na constituição do meu ser, ele não falseia. E eu vou conseguir detectar o pensamento e de onde partiu esse pensamento. Sim, origem e aplicação. E tudo isso aqui será movido sempre com o objetivo de fazer com que a humanidade se certifique de sua origem divina e que não existe progresso sem trabalho. Meu pai até hoje trabalha, afirmou Jesus. Como foi dito E eu vou conseguir detectar pensamentos de qualquer nível de vibracional, até de Todo Jesus. pensamento, Até de Jesus, que é um nível. todo pensamento, ele é possível de ser plasmado. E o pensamento de Jesus poderá ser plasmado. se a gente aguentar. Não entendi. Se a gente tiver condição de Em tese, você pode. O pensamento de Jesus está plasmado nos evangelhos. Não há aqui nenhuma surpresa. Né? Nenhuma surpresa. O que há, Mas é que tem um filtro humano, né? mas a análise só pode ser mais apurada dependendo do analista. Então, depende da evolução do analista. Mas aqui Jesus também diz que não veio contrariar a lei. E a lei da evolução é uma delas. Quando os inventores dos pássaros de latas, eles não surgiram com maquinários eletrônicos que conduzissem, ele surgiu com experimentos rudimentares. Em tese, aquela tecnologia ou aquela ideia funcionava. Em tese, a ideia plasmada funciona. E na sua aplicação em plenitude, sem violentar o estado evolutivo da humanidade, chegaremos na aplicação e objetivos que é infinita para os códigos racionais da humanidade ainda. Ontem, ou essa semana passada, falamos a respeito da matemática. E da matemática irá surgir da nova aplicação da matemática
as novas codificações para plasma. A matemática, como é aplicada hoje, ela não se base. Ela não dá número racional, as fórmulas do plasma. Então, os grandes projetos de lançamento da humanidade para outros planetas, será possível com plasma, utilizando o plasma como energia. Plasma como combustível. Significa. Faço a pergunta bastante objetivo. Não se. Significaria o fim da energia elétrica? Energia elétrica nunca deixou de existir e nunca deixará de existir. A forma rudimentar como utilizamos, que deixará de existir. Essas novas tecnologias, os mais avançados dos senhores, serão matéria já não mais usada em outras dimensões. E o que vós utiliza hoje como algo de supremacia é algo ainda não pensado em outras dimensões ainda inferiores. Então eu vou conseguir construir espaçonaves movidas a plasma. É isso? Sim, combustível. Combustível De plasma. E aí o limite de velocidade eu vou à velocidade da luz. Eu não conseguiria entrar aqui nesses termos, mas só dizendo aos senhores que nós vamos, em pouco tempo, como a luz elétrica citada aí pelo nosso irmão, que ela vem pelas máquinas, é desenvolvida o senhor Newton, quando surge a energia contínua, e os seus colaboradores que formam a energia alternada. Posso fazer uma pergunta? Bom, Se vai ser possível a gente viajar por naves, usando plasma como combustível, será possível a gente entrar em comunicação com outras humanidades em outros planetas já não entra? que a gente tenha sinal? Não. Mas, Mas que sinal você quer? Tridimensional? não, sim. O Não, tridimensional também não será possível. por causa do peraí, que eu queria chegar. Nós vamos chegar ao ponto de poder fazer a transformação do nosso perispírito para poder, de repente, chegar Se você outro planeta. modifica o pensamento, você plasma. Entendi. Ainda estou na parte da comunicação entre as pessoas, quando tiver a sintonia do campo vibratório, que você vai conseguir detectar quando a pessoa está misturando, está falseando, está com a verdade. Não seria também daí uma porta para o fim de várias religiões? O que é religião? Ou dos Não é que uma procura. professam? Não é uma procura de Deus? Sim. Os que professam Sim, uma eu acho linguagem. que será o fim de religião, eu acho que será a colocação da religião em todas as condições. Toda condição humana, a religião, aqui sim, ela não pode mais falsear.
Aqui fala-se a verdade. Aqui não teremos mais os interesses, obscuros, né, como forma de aprisionar. Porque mesmo isso são matérias que compõem os estreitos labirintos, né, das religiões, né? Ocultar, falsear, interpretar segundo seus interesses, suas conveniências. Então, tudo que você pode, eu falei aqui dos tribunais, que são os órgãos onde trata-se as verdades. Ficará mais fácil. E aqui não é uma questão de facilidade, questão que os próprios juízes irão tendenciar-se à aplicação humanista, sempre com o intuito de fazer com que o homem melhore. Como todas as religiões, ainda de forma rudimentar, o objetivo é fazer com que os homens melhorem. Mas é difícil tratar isto de forma clara e explícita. Com este desenvolvimento, com a ajuda da ciência, ajuda que a própria humanidade construiu. Isso aqui não surge gratuito. Isso aqui não surge de um prazo mágico. Que surge de muitos esforços. Uma consequência da evolução. Né? Isso aqui surge, você atinge isso aqui sempre lembrando que nós precisamos construir longas horas de trabalho nos laboratórios para atingirmos isso que você está falando. Pois não. Chegou uma pergunta aqui da nossa irmã Mônica. Ela está perguntando ali. A linguagem plasmótica acontecerá simultaneamente entre todos os povos na Terra? Sim. Não. Ela surge como todas as ciências surgem. Surge em alguns pontos e será espalhado, porque nem todos os povos da Terra têm os mesmos graus de evolução. O surgimento. A aplicação será para todos, mas o surgimento, o início, serão em pequenos pontos. Em pequenos pontos que serão onde estão concentrados a construção de grandes horas de trabalho, de pesquisa nos laboratórios. Depois disso, serão como o telefone e o computador surgem pequenas comunidades, depois ele se amplia. A lei é a mesma. A cada um segundo as suas obras de estudo, suas obras de esforço, suas obras de respeito, suas obras de desprendimento. Acho que ela quis dizer também a quebra da barreira. Espera um pouquinho, não. Senão nós vamos entrar aqui e responder perguntas que estão em outro ambiente. Nossa pergunta é minha mesmo. E o papel do Brasil na invenção? Ele está entre esses povos? Se os estudantes, se os cientistas se interessarem pelo assunto. Tudo está aqui, depende do seu trabalho. Com essa nova linguagem plasmática, a gente vai, as pessoas que estiverem aqui, ou que tiverem essa capacidade desenvolvida, elas vão poder se comunicar pelo pensamento com pessoas que estão em terras mais distantes, em outros países. Em qualquer parte do planeta. Em qualquer parte do planeta. Não só comunicação, mas fazer pesquisa sobre qualquer objeto, sobre qualquer assunto, e investigar qualquer assunto que emita vibração. E no reino mineral, o vegetal, animal, nominal, todos emitem. Quebra. Então não vai ter mais a barreira do idioma. Esse novo ciclo da humanidade é um novo ciclo. Né? É uma humanidade em um outro estágio de evolução. A gente vai ter a colocação pela espiritualidade de uma nova religião. Talvez não precise. Ou uma única, aí eu queria chegar. Talvez
céu e inferno. Sim, essa é a sua pergunta e é em base ao pensamento dualista. É porque Deus, vai ser o único Deus, né? E as leis Como universais. estou explanando para os senhores, como estamos expondo aqui para os senhores não terão outra matéria, a não ser a verdade, trabalho e boa vontade. Sim, então, mas aí todo o pensamento humano vai ter que ser reorganizado. Sim. A partir do momento que você não pode mentir, não pode Falsear. não posso enganar nem falsear, você é obrigado a canalizar-se para esse tripé. Trabalho, boa vontade E qual o papel das mentes intrusas nesse jogo? Elas não vão mais existir? elas serão separadas, separação do joio do trigo. No momento, crescem todos juntos, mas aqui é a hora da colheita. São os vampirizadores sendo obrigados a largar suas vítimas. Porque quando a gente faz uma primeira análise desse campo, como a Sônia estava falando também, que a gente ficava imaginando, aquele atrito, né? Tem algumas pessoas com facilidade em aceitar essa nova experiência. Isso aqui não é Vivendo bem e tal. E aquele que não conseguiu a evolução, que nunca pensou nisso, sempre pensou no engano, a gente fica pensando naquele atrito, né? Como seria a convivência, né? Entre uma ala de pessoas evoluídas que tem o pensamento já voltado para... Lembre sempre de Jesus. Não, sim. Lembre sempre que Jesus não veio trazer, É que... Jesus não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Não, Então será colocar pai contra filho, marido contra esposa. Então todos aqui serão questionados. O pai, pela autoridade, as autoridades serão escolhidas pela vibração, pelo seu grau de honestidade. E não mais pelo grau de capacidade de enganação. Estamos falando aqui de outra situação. Mesmo porque só vão reencarnar nessas condições no futuro próximo da Terra quem tiver mais evoluído. Esses outros que ainda estão vão Mas o que ter- chamam evoluído? Os senhores que dominam que- o gênio do roubo aqui para os senhores serão grandes professores em outras dimensões. Sim, não sei se foi clara a pergunta. Eu não ouvi, desculpa. Não, porque ele falou do conflito que vai ter, de uns que pensam Vai que não, existe. existe, né? ele vai ficar desmontado, Todos os né? seus tribunais tratam até hoje de conflitos. E os conflitos, por falta de termos certeza da verdade, o que acontece? Fazem acordos. Fazem acordos. Que vamos dizer para os senhores que a forma de aplicação do funcionamento dos tribunais irão modificar, vai ser modificado. Os juízes serão orientados a tornar o réu a pena mais humanista. Humanista não significa que seja brandura com o comportamento, mas um esforço de realização de tarefas de autoeducação. Então, as casas de educação, as casas prisionais, que os senhores têm hoje, elas não são casas educacionais. Então, o conceito é bom, mas a aplicação está errada. Então, porque todos procuram construir a verdade falseada. Só que estamos dizendo aqui a morte da mentira, do engano, do falseamento. Seria
ajustar nesse período, eles vão reencarnar no Hércules, no outro planeta. Essa tarefa, Jesus conta com muitos irmãos já aperfeiçoados na prática do seu Evangelho. E que grandes o seu atrito nos deixa desconfortável a audição. Irmãos comprometidos com a evolução da Terra ou da espécie humana já estão em nosso meio, já se tornaram humanos, com capacidade de trazer tecnologias novas, produzir essas aulas, essas horas, aulas e estudos nos laboratórios, sem fugir à lei do trabalho e do esforço. Desta mesma forma, muitos irmãos já estão sentindo grande dificuldade de permanecer entre nós e, por natural esforço, eles irão pedir para se ausentar desta sala de aula, porque eles não acompanham mais a matéria, perderam muito tempo. É um ato de amor. Eu posso falar que a humanidade vai se tornar mais pura? Quando você não mente, não falseia e não engana, aqui você, não digo pureza, mas você entra num caminho de regeneração. Eu não sei se eu devo fazer a pergunta, mas eu vou te fazer a pergunta. Nós vamos assistir essa fase, encarnados? Encarnado não digo, porque seria aqui, poderei até falar de encarnados, mas talvez estamos finalizando essa encarnação e voltando à matéria. E aqui será plena, porque o mundo de regeneração nós já estamos vivendo em sua base primordial, sua base, sua plenitude não. Então, mas isso são matérias que o Brasil, respondendo ao amigo, o Brasil é um forte candidato a participar deste movimento de libertação da humanidade. O combustível que faz girar a máquina das trevas chama-se ignorância. E quando a ignorância não for mais permissível, o permitido, porque as trombetas tocam, acorda tu que dormes. Então, nesse instante, se o Brasil tiver não debruçado na janela como observador, como por orgulho já fizeram grandes nações. Falando do Egito, perdeu grande oportunidade. A Grécia perdeu também sua grande oportunidade. Voltando um pouco mais antigo, ou em outras partes que o seu saber, vamos modificar o nosso saber. Aliás, a nossa ignorância ou estágio de contaminação por infantilização destruiu os registros. Vamos falar aqui dos Atlântidas.
Então, os Atlântidas dominavam grande parte da ciência que para os senhores hoje são novidades. Mas, quando se encantou com o seu próprio desenvolvimento, perdeu a oportunidade de se imortalizar como sendo o povo de libertação da condição de atraso da Terra. Reminiscente a isto, temos algumas colônias na Ásia. Falamos da China, falamos da Índia, falamos de homens iluminados que surgiram nessas colônias. Quando pegamos o recomeço desta organização, quando deixamos os nossos registros nas cavernas e passamos a preparar a nossa história com a escrita, no primeiro ponto era registrar o meu pensamento por grafia, gravar isto de forma organizada, ensinar outros a lerem um pensamento que eu desejei imprimir. As máquinas vão reformular a escrita. Você vai passar a ler vibrações de pensamentos, não mais a grafia que o meu pensamento é necessário para imprimir meu pensamento no papel. Se a gente conseguir fazer isso pra gente. Falamos do Egito, falamos da Grécia. A sua história é muito fresca em sua memória dos acontecimentos em Roma. Mas não podemos esquecer dos acontecimentos no mundo novo que não tinha a escrita como forma de registrar sua história. A América, as 3 Américas, se inclui, e outras ilhas do Pacífico também se inclui aqui. Depois disso, tivemos alguns movimentos, mas nenhum deles, exceto os Atlântidas, não tem autorização para qualificar e quantificar o seu desenvolvimento, mas posso dizer que era de avanço bastante considerável. Mas os senhores prestaram atenção, com as quedas d'água que sempre existiram desde a formação do planeta, foi em menos de 140 anos que os senhores tiveram condição de retirar a lei da gravidade dessa queda, movimentando máquinas que produzissem energias elétricas. Em pouco mais de 130 anos, nós saímos da queima do combustível fóssil e de gorduras de animais para a
aplicando a energia para iluminar nossos lares, para ampliar o nosso período do dia, para criarmos outras atividades. E esta forma de vida alterou na base todas as formações ou todos os costumes, forma de pensar da humanidade. Em menos de um século, surge a linguagem eletrônica. Para muitos, algo inacreditável. A inteligência eletrônica. E hoje, quando trazemos a possibilidade da inteligência da construção das máquinas plasmáticas, ou plasmado, talvez nos receba o pensamento com descrédito. Mas não temos nenhum interesse em levar esses assuntos para grandes discussões. Nosso objetivo é dizer para os senhores que caminhos luminosos nos esperam. Falo-nos porque também faço parte. Sem trabalho não há progresso. Sem dor não temos construções. Isso tudo é possível se nós desejarmos ser verdadeiros, nos conhecer, conhecer o outro, respeitarmos, respeitá-los. E aqui entender um pouco o pensamento de Jesus objetivamente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu irmão como a ti mesmo. A mesma lei que rege o meu irmão, rege a mim. Se eu não posso mentir para mim, não posso mentir para o outro. Isto é matéria do grande colégio chamado Terra. Todos nós somos alunos. Algum ensinamento? Só queria voltar um pouco naquela parte, logo do início, onde foi dito da dimensão das guerras. A partir do plasma seria possível ver de verdade dimensões. Eu queria saber como seria uma leitura da chegada do homem à Lua. Não sei onde isso se encaixa na nossa matéria hoje. Não, como repercutiu? A Lua é de matéria tridimensional. Todos que foram lá foram com maquinário de matéria tridimensional. Todos os experimentos, tudo foi dentro do campo tridimensional. Não tem nada plasmático aqui. E eu posso falar que a linguagem vai ser universal, a gente não vai mais ter dialetos determinados, vai ser universal via captação do campo vibracional. Como no mundo dos espíritos. E Se a o sua conhecimento vai ser nivelado, porque uma vez que eu
faço uma pesquisa em um lugar, eu consigo transmitir para o outro e eu consigo mais ou menos nivelar em termos de conhecimento a população ou não? Ainda vai ter essa diferença, porque hoje a gente tem uma diferença muito grande, que algumas pessoas estudam até um certo nível, outras vão até o nível superior, pós-graduação, ou não? Isso aí vai ficar ainda... O desnível sempre existirá. Porque nem todos têm o grau de vontade e nem todos se esforçam para desenvolver a inteligência e a sabedoria. Então, a individualidade, a força individual é permanente. Tanto em sua sociedade, aqueles que mais dormem, menos se prepara, menos pode gozar do desenvolvimento que a Terra já oferece. Aqueles que muito trabalham, se esforçam para desenvolver a inteligência e a sabedoria, ele, por prêmio, tem o direito de conhecer já as grandes construções que a Terra já produziu. Ter contato com os grandes livros. Mesmo nesta outra forma, a lei da individualidade, a lei do alto progresso, do esforço próprio, da sua fé, da sua vontade, prevalecerá como a bússola para as suas aulas seguintes. Como se essas vibrações estivessem em níveis e cada pessoa conseguisse atingir um determinado nível a partir do seu esforço. Então, Como é a sua sociedade hoje? com o meu esforço eu vou atingindo o nível acima, eu vou subindo degrau a degrau. Só tem mérito, né? É o mérito, segundo suas obras. Não é, esse mérito não é mais por indicação, não será mais pela capacidade de mentir, nem de enganar, mas pela capacidade de produzir horas de trabalho e boa vontade. Algum questionamento? O senhor mencionou o vício do pensamento dual. A dualidade não é uma lei da natureza? Para quem? Matéria, antimatéria, bem e mal. Não. Isso é educação, isso é cultural. A cultura criou isso. Muito da ciência de hoje que a gente conhece é baseada nesse conceito. Na dualidade. Isso. Mas ela não se segura. Tudo bem por aqui? Então encerramos a 25ª aula. Rogando a Jesus que nos abençoe, abençoe essa casa, pedindo àqueles que queiram viver o Evangelho e tiver vontade, não obrigação, mas se tiver vontade e auxiliar que nós brasileiros venhamos, os encarnados e os desencarnados,
venhamos a comemorar o aniversário do governador da Terra, um grande presente que a humanidade recebeu, os olhos que festejam o Natal ao longo dos anos, ao longo dos séculos e dos milênios, foram cobertos por escamas, os objetivos foram desvirtuados, mas se sentirem com vontade de doar uma pequena quantia de alimento à mesa daquele que não tem como comemorar o Natal de Jesus. Esta é a ideia. Podes muito vir aqui e falsear a informação e retirar daqui o alimento dizendo que vai comemorar o aniversário de Jesus. Mas isso não é mais questões nossas de análise. Nossa questão é fazer a festa de aniversário de Jesus. Para isso, temos nessa campanha do Instituto Espírita Cidadão do Mundo, Natal com Jesus 2013, esse é o título. Aí vem a mensagem. Se você quiser participar desse projeto conosco, contamos com a sua boa vontade, que sintam a satisfação de proporcionar àqueles que necessitam uma oportunidade de comemorar o aniversário de Jesus. Uma refeição digna, com a família unida. E essa refeição digna era composta de farinha de milho, feijão, macarrão, sal, óleo, feijão e arroz. 7 itens. 7 itens. Como vivemos numa sociedade capitalista, uma instituição capitalista que capta esses recursos, é Bradesco, agência 2199, dígito 7, conta poupança, número 21.320, dígito 9. E aqui será a base desse projeto que vamos comemorar o aniversário de Jesus. Sozinho não podemos fazer, mas com a ajuda de todos, ou de alguns, e seu coração vibre com o Espírito Natal. Se não vibrar com o Espírito Natal, não faça. Não sinta por obrigação. Só faça se seu espírito vibra ou já consegue vibrar com o Espírito Natal. Então, agradecendo a todos a oportunidade, que Jesus nos abençoe e que o grande Espírito de Deus, que não mente, não engana, não falseia, nos traga dias de trabalho, de êxito e de vitória. Rogamos ao grande Espírito de Deus que não mente, não engana e não falseia. Usa a simplicidade, usa a mansuetude e a caridade como leis que favorecem a sua permanência. Rogamos ao grande Espírito de Deus que nos une, nos alegra,
nos preserva a vida, nos livra das quedas, nos livra dessa armadilha da maldade, não mente, não engana e não falseia. Dê-nos uma encarnação cheia de realizações, na vivência humilde, simples do Evangelho. Obrigado, agradeço aqui a Sônia, agradeço ao nosso irmão Wagner, ao Felipe, agradeço a Vânia, nosso irmão Tadal e sua esposa, e a minha querida esposa Daniela, por ter nos ajudado tanto e nos ajuda tanto. Agradeço a diretoria, ao nosso irmão grande, irmão Walter, sua esposa, Márcio Reia, nosso irmão Salim, a tantos espíritos que nos ajudaram a construir essa obra, a esses que mantêm, esses, os alunos, aos trabalhadores de obsessão, aos espíritos que têm se esforçado para nos ajudar a manter essa obra. E com muita simplicidade, no caminho humilde, nós vamos rogar aos amigos dessa encarnação e de outras, esses que já passaram por essa porta, já deixaram o corpo físico, e por afinidade se agrupam, outras de outras crenças, que por afinidade se aproximam. Aproveitamos a oportunidade para pedir desculpas a algum amigo que por acaso machucamos em momento de muita cólera, em momentos que vivemos com outros objetivos. E esses irmãos que estão desencarnados, nós aproveitamos a oportunidade para dizer-lhes que aceitamos a sua cobrança. É real, é verdadeira a sua cobrança. Mas também é real e verdadeiro o nosso pedido de perdão. E humildemente, aos pés de Jesus, rogamos para nós, por eles e por nós mesmos, que venhamos a sermos vencedores com o Espírito do Evangelho que Jesus nos ensina. Agradecemos a tarde, a noite e essa nova oportunidade. Obrigado. Essa de qualidade. Como que você agradece? Esse é do nosso amigo. Agradecer. Você é alérgico a abacate. Eu alérgico ao abacate? Então eu estou alérgico desde semana passada. Semana passada estava pior ainda. Não, mas é isso. Não, Não tem? Essa tosse está... A semana passada eu não vi por isso. Eu não conseguia parar de tossir. Porque às vezes pode ser alergia, daí dá essa tosse. Aí eu fica um pouquinho, mas eu acho que quebrou. Semana passada
eu sei que é o mesmo que não gosta do... Satisfez muitas curiosidades. É? O Felipe, como é que foi hoje? Deu uma esclarecida boa nas aulas. Você consegue começar É uma sequência, né? a ter uma ideia. E você? Como é que É foi? ótimo. É uma sequência, porque ele mostra essa parte